Muitas pessoas falam, como eu posso receber a brachá de Deus? O que eu posso fazer para receber a brachá de Deus, a brachá divina? Né? Acabamos de terminar, estamos agora no mês de Mar Cheshvan, depois de Tishrei, onde fizemos tantas filot, pedimos pelas brachot de Hashem, e agora chegou a hora de receber. Mas como é que se faz para receber a brachá de Hashem? Interessante que quando vemos o início da nossa paraxá, a paraxá começa falando Vayera elav Hashem belonim amrei veu yoshev petach haoel kechom hayom, conta como Deus apareceu para Avraham Avinu. Ele teve grandes revelações divinas, né? Depois do Brit Milá. E aí vai sair na vayar venei shoshan nashim nitzavim alav. Ele viu de longe que tinham 3 pessoas que aparentemente pareciam ser beduínos, pessoas nômades, estavam andando lá no deserto. Ele saiu correndo na direção deles e convidou-os para sentar-se à mesa. Na verdade, a gente sabe a história, eles eram anjos. E depois, ele deu tanta honra para esses convidados. A gente aprende muitas lições e regras sobre como fazer Achnasat Orchim, como tratar bem os convidados. Só que tem um detalhe aqui muito interessante. O anjo fala, né, aqui no meio, depois que ele serviu tudo, o anjo fala o seguinte para ele. Né? O anjo diz o seguinte: Vayomer, Shova Shuv Elecha Kait Chayav, Enei Ven Nesara Ishtecha. E retornaremos aqui um ano e vai ter a Sarah vai ter um filho. Nossos sábios explicam, daqui a gente sabe que Achnasat Orchim, receber visitas em casa, traz uma brachá para a pessoa ter filhos. Tem muitas histórias, inúmeras histórias, inclusive o Alter Rebbe, quando foi uma vez pedir para o seu mestre, o Magid de Mesrit, uma brachá para ter filho, ele falou isso, tem que fazer muito forte a mitzvah de Achnasat Orchim, de receber visitas em casa, que aí você vai ter a brachá de ter filho. Então nossos mestres falam que, daqui a gente aprende que Abraham ele recebeu a brachá de ter filho, ele teve o mérito de ter filhos, foi por causa da Achnasat Orchim, receber bem as visitas. Muitos questionam, calma aí, no final da paraxá passada, em Lech Lecha, Deus já havia prometido para Avraham Avinu que ele ia ter filho. E Deus falou claramente para ele que ele ia ter um filho, que ia se chamar inclusive Yitzhak, já falou tudo. Só que o quê? Então, às vezes, as brachot que a gente tem, elas estão meio que no ar. Para você trazer elas aqui fisicamente, precisa fazer um utensílio. Isso que o Rabino Gurari sempre fala, oiros bekelim, luzes nos utensílios, nos objetos. Você precisa ter um objeto, uma coisa física. Um utensílio significa um recipiente para receber a bênção divina, para receber a brachá. Esse recipiente precisa ser uma ação física, uma mitzvah. E justo a mitzvah, por exemplo, no caso de Avraham Avinu, a mitzvah de Achnasat Orchim, de receber visita, foi o recipiente para receber a energia, a luz, a bênção, a brachá de ter filho. Por quê? Explicam aos nossos sábios que quando você está trazendo alguém para a sua casa, Deus ele trata a pessoa midá keneged midá, na mesma medida que a pessoa trata os outros. Então você está trazendo uma pessoa nova na sua casa, Deus te manda Bezerra Hashem aí para o Hatan e para os futuros Hatanim também, cada um na hora certa, com certeza. Deus ele manda, né? Já que você está recebendo muito bem uma pessoa na sua casa, Deus vai trazer então uma nova alma para a sua casa, um filho. E Avraham Avinu, no caso de Avraham Avinu, fala, ele precisava de uma brachá muito especial, porque ele precisava ter uma brachá acima do natural. Ele já tinha afinal 100 anos, a Sarah 90 anos. Então, para isso, ele precisou fazer um esforço extra-natural, extracomunal. O jeito que ele correu, que ele se esforçou para servir esses convidados, foi uma coisa fora do comum. Então, Deus também deu uma brachá para ele fora do comum, que foi um filho, né? Apesar da idade avançada. Esse conceito da pessoa fazer um utensílio, um objeto para receber a luz divina, é exatamente toda a ideia da nossa Haftará. Quando lemos a Haftará, tem uma coisa muito interessante. O tempo vai permitir, se Deus quiser.
A Haftarah fala, conta a história como tinha uma mulher, Isha Achat min Shei Bnei Haneviim, tinha uma mulher que era esposa de um dos profetas, ela era esposa de Ovadiah, tem muitas histórias com ele, é o Navi. Esse Ovadiah, ele era um ministro do rei Ahav, mas ele era uma pessoa muito boa, e ele salvou muitos profetas. Ele era um convertido. Isso, e ele salvou também muitos profetas, só que ele faleceu, e ele tinha pego dinheiro emprestado de Yoram, que era o filho do Ahav, que era o príncipe na época. Hoje, na hora dessa história, ele já tinha virado rei. E aí ele foi cobrar o dinheiro da esposa, que agora era viúva, e ela não tinha para pagar, então ele ia mandar o cobrador, que era o próprio rei, e ia pegar os 2 filhos dessa viúva, ele ia pegar eles como escravos, por causa da dívida. E ela veio chorando então para o Elisha, e falou, Avdecha, meu senhor, Ishimet, o meu marido morreu, né? Ela falou, o cobrador veio, e ela dá vem pegar meus 2 filhos como escravo. O que Elisha responde? Ele fala, o que eu vou fazer para você? Hagideli, conta para mim, o que você tem em casa? E ela fala, não tenho nada, somente um pouquinho, um vasinho pequenininho de azeite. E aí ele fala então, pega todos os utensílios emprestados, quem lembrei que maltamite, utensílios vazios, não para, esse dois simai é famoso, pode pegar muitos e muitos utensílios, não para de pegar emprestado na rua, todos os vizinhos, todo mundo traz todos os utensílios vazios, que eu vou, e aí traz para mim. E ele pegou com aquele pouquinho de azeite que tinha lá, e ele preencheu todos aqueles jarros vazios, ele encheu eles de azeite, e ela vendeu, com esse dinheiro ela pagou a dívida, e ainda sobrou dinheiro para aposentadoria, e cuidar bem da vida dela e dos filhos. Uma vez chegou uma pessoa para Alter Rebbe, história famosa. Ele chegou para Alter Rebbe e falou uma coisa que acontece muito hoje em dia, mas se acontecia, na época do Alter Rebbe já acontecia, hoje em dia, principalmente depois do Covid, é uma coisa que é muito comum, a pessoa se sentir apática e desconectada da vida, né? É um tipo de depressão, um transtorno de ansiedade, uma pessoa ele se sente desconectada de tudo. E ele veio para o Alter Rebbe, esse Hassid, e falou, eu estou sem vontade de viver, sem vontade de fazer as coisas, estou apático, não vejo graça em nada, não vejo graça na vida. Então o Alter Rebbe, ele abriu a Haftarah da nossa semana, e ele fez a seguinte leitura da Haftarah. Essa leitura que eu fiz agora, resumidamente, ele falou o seguinte, inclusive, entre parênteses, essa explicação por que essa Haftarah está ligada com a nossa Parashá. Porque a segunda parte da Haftarah conta como o Elisha promete depois, para uma outra mulher, ele promete que ela vai ter um filho, Kait Hayá também, daqui a um ano. Mais o que? A segunda parte, tudo bem, está ligado com a nossa Parashá, nascimento de Yitzhak. Mas a primeira parte, por que está aqui? E é justo essa ideia de Avraham Avinu, a gente vai ver. Sim, explica o Alter Rebbe, ele falou para esse jovem, esse Hassid veio falar, que ele estava apático, deprimido. Ele falou, a leitura Hassídica da Haftarah, o que quer dizer Isha? Isha é uma mulher. Isha Achad, que mulher é essa? Então fala o Alter Rebbe, essa mulher é a nossa alma. A alma é Esh Hashem. Isha é Esh, é o fogo. Rei é o nome de Hashem. Esh Hashem. Isha Achat, uma mulher única. Esh Hashem, o fogo de Deus. E ela fala Ishimet. Ishi seria o meu marido, morreu. Fala o Alter Rebbe, Ishimet, quer dizer, o meu fogo morreu. Ishi também quer dizer o meu fogo. Esh. O meu fogo está morto. Eu não tenho mais fogo, não tenho mais graça na vida, não tenho fogo em viver, não tenho, sabe? Não sinto apelo, não sinto apego, não sinto vontade de fazer Torah e Mitzvot. Não vejo, sabe? Estou apático. E fala mais ainda, o cobrador ele veio pegar os meus filhos. Fala o Alter Rebbe, o que quer dizer isso? Os meus filhos, qual que são os filhos? Pela Kabbalah, os filhos é os meus sentimentos. A cabeça é os pensamentos. E os pensamentos geram filhos que são sentimentos. Então quando você já está pensando, tá tudo, não tem graça nenhuma, está tudo apático, o que acontece? Eu não tenho vontade de fazer as coisas boas e me tornar mitzvot. Então o meu amor, que são os filhos, e o meu temor, aquilo que eu vou respeitar, aquilo que eu vou amar, aquilo que eu vou querer, está tudo ligado com coisas que é do outro lado. O cobrador está querendo levar como escravo para servir o outro lado da força, como dizem.
Então não tenho vontade de fazer Torah e Mitzvot, não tenho amor e nem respeito por isso. Fala o Elisha, o que o Elisha responde? Que é uma coisa interessante. Ela veio pedir abrahá para o Rebbe, para o tzadik da geração, para o Elisha, ele podia resolver tudo. Ele dá uma broca que resolve. Não, falou o Rebbe. Se o Rebbe falar para esse jovem, você está querendo vir perguntar para mim? Olha que o Elisha fala, mas sei lá, o que eu posso fazer para você? Eu não posso fazer nada para você, você está entendendo? Isso tem que partir de você. Me fala para mim, Hagid li, conta para mim, o que você tem dentro da sua casa? Isso tem que partir de você. Você está pedindo para mim? O que você tem dentro de casa? Você fala, não, eu não tenho mais fogo, eu não tenho mais vontade, eu não tenho mais desejo, não tenho vontade de fazer nada, minha vida não tem graça? Negativo. Você ainda tem sim algo de valor dentro de você. Você está com uma péssima autoestima, né? Não é nem baixa, não está com autoestima nenhuma. Você acha que você não tem nada, que você não tem valor nenhum? Não é verdade. Você tem alguma coisa dentro de você. Fala o que você tem dentro da sua casa. E ela falou, sabe o que? Sobrou um pouquinho de azeite. O que é o azeite? Explica o Alter Rebbe. O azeite é aquilo que a gente aprendeu no primário, que faz aquela mistura heterogênea. Quer dizer, ele não se mistura com nada. Né? Ele está sempre por cima, ele não se mistura. E a ideia do azeite é exatamente isso. Que a mesma coisa que a gente fala em Hanukkah, né? Que é aquele pinta-leid, como o pessoal fala em Yiddish, né? Que é aquela emuná que ela não se mistura com nada. Apesar que a gente passou por muitas dificuldades, e ela passou por poucas e boas, esse jovem também que está falando com o Rebbe, também deve ter passado naquela época mais ainda. A gente tem problemas hoje, imagina há 300 anos atrás, na época do Rebbe, na Rússia. Então, ele tinha passado por poucas e boas. Mas mesmo assim, tem aquele azeite puro, como a gente fala de Hanukkah, que ainda dá para brilhar, que ele não se mistura e não se estraga, ele está por cima. Então falou, sobrou ainda um pouquinho de azeite na sua casa. E com esse azeite, o que você tem que fazer? Você tem que começar a trazer jarros, utensílios vazios. O que quer dizer? E pega emprestado, ele falou assim. Shalilar, pega emprestado utensílios vazios. O que significa pegar emprestado utensílios vazios? Como a gente falou, os utensílios são as ações, são as mitzvot. Você vai fazer ações e mitzvot que para você são emprestadas. Significa, essas ações, você acha que você não está fazendo de verdade. Quem sou eu para fazer essa mitzvah? Eu não tenho vontade de fazer nada. Então você vai fazer uma ação meio que, entre aspas, forçada. Porque não é uma ação minha, eu não quero ajudar, não quero fazer essa mitzvah, não quero exatorar, não quero rezar. Para você, ela parece emprestada. Então você vai trazer, e ela está vazia. Não tem kavaná, não tem intenção. Mas você vai pegar ela emprestada de todo mundo e vai encher sua casa de ações emprestadas. De utensílios emprestados. E aí chega o Elisha e dá aquele toque mágico. Que com aquele pequeno azeite, que é a sua alma que ainda brilha, que ainda tem fogo, que ainda tem, você fala que não tem, mas tem dentro de você um pouquinho de azeite verdadeiro, de repente se preenche, ele enche todos aqueles utensílios vazios, eles ficam repletos e cheios de azeites. Daqui a pouco todas as ações que você achou que você não tinha valor nenhum, que você estava fazendo emprestado, eles começam a ter sentido. Isso que você levou seu filho para a escola, isso que você ajudou seu filho na lição de casa, isso que você fez uma minhá e foi para a sinagoga quando você não estava com vontade, isso que você deu de tzedakah, mas você não achou que não acredita em mais nada, né? Você colocou o filhinho achando que o Rabbeinu Tam, que você achava que também não tem sentido. Tudo parecia sem sentido, de repente você encheu de boas ações e todas começaram a fazer sentido. Isso falou o Alter Rebbe, começa a agir dentro de você. De repente vai brotar o sentido e sua vida inteira vai estar repleta de sentido e de alegria. E é isso que o Avram Avinu ele estava fazendo, objetos para receber a brachá, recebendo as visitas estranhas na sua casa, fazendo de tudo para tratar bem, e foi um objeto para receber a brachá de ter filho. Assim também a gente tem que começar a fazer ações, pode pegar emprestado, parece que essas ações não pertencem, não combina comigo fazer ritas, não combina comigo estudar o Rambam, não tem problema. Não combina comigo ajudar tantas outras pessoas. Pode fazer, parece emprestado, de repente vai fazer sentido e sua vida vai estar repleta de brachot. Aí o mesmo de hoje, dia
Dia 15 de Reshvan. Inclusive, tem pessoal que não fez Kiddush Levaná tem que correr. A Neshama metzapa lemailo lesman boitis keloredas laguf. A Neshama espera lá em cima no momento quando ela vai poder descer para o corpo. Que a Neshama chosha mahi mesugeles lifoil bioisokar lemato. Que a alma ela está esperando quando ela está vendo tudo que ela pode conseguir fazer aqui embaixo. Tem coisas fantásticas para fazer aqui embaixo, né? Então, através de Torah Mitzvot, ela consegue inclusive ter prazer em Deus. Imkein, se esse é o caso, ela pergunta por que está demorando tanto para vir aqui para a Terra. Tem que casar.